o restaurador é aquela pessoa que tenta resolver tudo de uma vez só, né? Vocês já pensaram nisso? A gente tenta resolver de onde vem a semente, como produz a muda, como que planta essa muda, como que cuida dessas espécies. Agora a gente ainda tem que gerar renda também, né? Cada vez mais tem que gerar renda para convencer o produtor, tem que convencer o produtor rural, tem que trabalhar com os técnicos, tem que criar políticas públicas. Então, ser restaurador no Brasil não é muito fácil. A gente tem que ser multifunções. E a intenção de um evento como esse aqui, por mais que hoje a gente tenha mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e um monte de coisa, um monte de publicações disponíveis, é em eventos dessa natureza que a gente consegue congregar esforços, né? A partir daqui, das discussões que vão ser geradas nas sessões simultâneas, nos intervalos do café, né? Vocês perceberam que a gente deixou meia horinha de intervalo, então um tempinho bom para justamente a gente começar a conversar, a conhecer pessoas. É em eventos como esse que a gente consegue criar novas ideias, disseminá-las e integrar esforços. E aí lá em 2008, mais ou menos, voltando agora assim para a idade contemporânea, cerca de umas 15 pessoas, mais ou menos, começaram a agitar um movimento chamado Rede Brasileira de Restauração Ecológica, a REBRE, né? Então, a REBRE surgiu oficialmente por volta de 2010, depois que essas primeiras pessoas, muitas das quais estão aqui presentes, né, começaram essa agitação muito bem-vinda. E a REBRE realizou algumas oficinas, né? E na terceira delas, a oficina de Antonina, em 2014, surgiu a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, a SOBRE. E em 2015 nós fizemos nosso primeiro processo, né, eleitoral para a primeira gestão da SOBRE, e que é presidida hoje pelo José Marcelo Torezan, que está aqui presente. Eu gostaria de convidar, Zé, para você dar umas boas-vindas aqui ao pessoal, por favor. Bom dia, muito obrigado por vocês estarem aqui. E acho que essa história que o Ingo está contando, talvez ela passe um verniz assim em cima do significado que esse encontro tem para nós, né? Seria a segunda Conferência Brasileira de Restauração Ecológica. A primeira foi o ano passado, mas por uma série de questões aí a gente resolveu fazer a segunda já nesse ano para ficar nos anos pares. Isso é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo criou uma série de dificuldades para a organização e também para vocês estarem aqui, né? Então, assim, a gente está muito feliz de estar começando esse processo, de estar fazendo a nossa segunda conferência com cara de primeira, que é uma coisa realmente nossa, e que isso significa para nós um fortalecimento da SOBRE, que é uma coisa que vai se tornar perene a partir da perspectiva dessa conferência aqui. Então, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Zé. Já faço meu agradecimento a toda a diretoria da SOBRE, da qual eu faço parte, o Zé Marcelo, o Rafael, que está aqui presente também, a Vera, o Luiz Fernando e o Robson, né, que devem estar chegando aí também. E então hoje nós temos na SOBRE 308 associados, e eu queria também convocá-los, não só os associados, mas todos os curiosos, para a nossa segunda Assembleia Geral, que será realizada amanhã, às 18 horas, na Sala Tiradentes 1. Tá bom? Todos estão convidados, não somente os associados, que é nessa Assembleia que a gente decide as questões relacionadas à sociedade. Então, não vou me delongar muito nas questões da SOBRE, porque a gente trata disso na Assembleia. Tá ok? E como o Zé falou, essa é somente a nossa segunda conferência, a primeira essencialmente brasileira, e isso, como o Zé já adiantou, nos impôs alguns desafios, né? Nós nos reunimos no fim do ano passado e decidimos fazer esse ano sabendo que seria bastante corrido, né? Por uma questão de ser um ano eleitoral, de já ser no ano seguinte da primeira conferência, que foi a Conferência Mundial, onde nós reunimos cerca de 500 brasileiros entre os 1000 inscritos, e nós estamos muito próximos disso aqui, né? A gente está bem feliz de chegar muito próximo a esse mesmo número. Então, mesmo sendo já logo no ano seguinte da primeira conferência, a gente conseguiu reunir um número muito aproximado de brasileiros vindo de todas as partes do Brasil. E, obviamente, como vocês perceberam, é um evento expresso, né? 3 dias somente, não os 5 dias tradicionais, sem minicursos, sem viagens, sem coquetel,
Tudo isso por uma questão, principalmente, de recursos, né? A gente conseguiu mobilizar alguns patrocinadores, que eu já vou mencionar na sequência, e também graças ao apoio de vocês pelas inscrições, né? A gente tentou fazer o mais enxuto possível diante dessa perspectiva, e fica aqui já o convite para apresentarem propostas para sobre 2020, tá bom, gente? Nós estamos abertos, especialmente a nova diretoria, agora presidida pelo Rafael, a receber propostas. Vamos discutir isso amanhã à noite. E por que também a gente escolheu esse tema, ganho de escala de restauração? A gente tem visto muito na literatura nacional e internacional uma série de compromissos multilaterais que vêm sendo feitos. No Brasil, nós temos o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a Aliança pela Restauração da Amazônia, nós temos o Planaveg, né, do Ministério do Meio Ambiente, temos as ações do Serviço Florestal Brasileiro junto aos estados para promover os programas de regularização ambiental. Temos muita coisa acontecendo e temos iniciativas internacionais também. Todos já devem ter ouvido falar de Bond Challenge, metas de Aichi e uma série de compromissos internacionais aos quais o Brasil está vinculado. Então, como dar esse ganho de escala? Então, esse é um dos nossos desafios aqui, sair dessa conferência e vai caber ao Zé, coitado, fazer a síntese disso na plenária final. Será que a gente está com todo o ferramental para isso? Mas, como bem lembrou meu colega Felipe ontem, falar em ganho de escala não é só falar em ganho de escala em área. Nós precisamos falar em outras perspectivas de ganho de escala de conhecimento, ganho de escala de renda para os produtores rurais, ganho de escala de pessoas. E é um evento como esse que vai ajudar nesse ganho de escala. Então, vamos expandir e ir um pouco além só de ganho de escala em área. 12 milhões de hectares é a previsão lá do Planaveg. Sabe-se lá quando a gente vai ter esse valor, quando finalizarem o cadastro ambiental rural, né? Uma hora vai acabar. E a gente vai ter esse valor um pouco mais acurado. Mas é esse valor que nós temos hoje. Então, nós escolhemos esse tema justamente porque a intenção é reunir aqui as cabeças pensantes, né, ou pelo menos as principais, para que a gente possa disseminar essa tarefa por todo o Brasil e executar da melhor forma possível, unindo não só a ciência, né, e daí, naturalmente, eventos como esse reúnem muitas pessoas ligadas ao mundo acadêmico, mas a gente quer mudar um pouco essa perspectiva também, expandir essa natureza que precisa existir ainda e precisa persistir, que é o do conhecimento científico, mas expandir também com um pouco mais de pragmatismo em alguns momentos. Chamar junto para o nosso trabalho organizações do terceiro setor, iniciativa privada, extensionistas, Ministério Público, precisa estar do nosso lado, nós temos exemplos disso aqui entre os palestrantes desse evento, né? E uma série de outras pessoas ligadas a uma série de questões que são, entre aspas, satélite para a restauração, mas que fazem parte e precisam fazer parte dessas discussões, né? E uma das aproximações que a gente buscou com esse evento é justamente com o Comitê de Sementes, né? Então, pela primeira vez, a gente vai fazer junto o Simpósio Brasileiro sobre Tecnologia de Sementes Florestais, né? A Juliana está aí já? Cadê a Juliana? Deve estar presa no trânsito, ou, enfim. A Juliana é minha colega de Embrapa, né, da Embrapa Agrobiologia, e vai presidir, então, esse simpósio. Como vocês viram na programação, tem uma sala específica onde vão ocorrer todas as sessões simultâneas ligadas a esse simpósio. Então, a gente viu como natural. Eu recebi uma ligação do Edu Malta, final do ano passado, estava lá, indo para a academia, lá em Sinop, lá no Mato Grosso. Ô, Ingo, vamos fazer junto a conferência? Falei, bora, é isso mesmo. Então, vamos unir esforços e, pela primeira vez, a gente vai fazer isso e espero que se perpetue, espero que essa parceria tenha sucesso. Bom, indo para os finalmente aqui, que eu falei que ia falar 15 minutos, faltam 2, eu quero agradecer uma série de instituições que proporcionaram esse evento, né? Então, vocês estão vendo aí no telão passando, então, quero citar nominalmente aqui, porque todos tiveram uma importância muito grande na realização do evento. Nós temos os nossos patrocinadores Diamante, né, que são o BNDES, né, que a gente teve a felicidade de ter a aprovação de novo, né? Nós tivemos ano passado e esse ano tivemos de novo a aprovação do apoio do BNDES. Nós tivemos também como patrocinador Diamante toda a equipe envolvida no projeto Promata, que é uma parceria aqui em Minas Gerais do SEMAD, do IEF e do KfW. Então, agradecemos muito ao pessoal do Promata, que tem um stand aqui, inclusive, como vocês vão ver, né?
Nós temos também a Norsk Hydro Brasil, como nossa patrocinadora platina. Também, eles têm um stand aqui, como vocês vão ver lá embaixo, né? Também como nosso patrocinador ouro, eu gostaria de agradecer toda a equipe da GIZ, nosso Zusammenarbeit alemão, né? Dando via KfW e via GIZ esse apoio aqui ao evento. Mais uma vez, né? A GIZ e o KfW estão sempre aí na agenda de conservação e de restauração. Gostaram do Zusammenarbeit, né? Eu não sou tão chique que nem o Luiz, que falou em não sei quantas línguas, né? Luiz... Pronto, exatamente. Temos também como apoiadores especiais a CAPES, né? A CAPES, inclusive, nos apoiou duplamente, tanto a Sobre 2018 como o Simpósio de Sementes. Então, agradeço aqui publicamente ao pessoal da CAPES. Agradeço ao pessoal da Golder Associates também. O específico patrocínio deles, e agora eu vou anunciar para vocês que não estão sabendo, é para premiações. Nós vamos premiar, ao final do evento, os 3 melhores trabalhos apresentados na forma de pôster, os 3 melhores na apresentação oral e os 3 melhores vídeos. Então, temos uma premiaçãozinha em dinheiro, mais a associação por 1 ano a Sobre, e a gente vai tentar também juntar uns livros bacanas aí para distribuir para os 9 ganhadores, que vão então ser conhecidos no final do 3º dia, próximo à fala do José Marcelo de encerramento. Quero agradecer também ao pessoal da Flora Londrina, que veio lá também de Londrina, dar um apoio aqui ao evento. A Caua, né, na figura principalmente da Ludmila, né, e do seu sócio, que proporcionaram para nós aquele maravilhoso espaço Bem Receber, né, que foi concebido justamente para receber muito bem as mães, os pais, as famílias que estão aqui presentes, né, com crianças pequenas ou lactantes ou ainda grávidas, né, e também acompanhantes. Então, vocês vão ver ali, virando o corredor, no final, na sala Bituruna, o nosso espaço Bem Receber. Ludmila, muito obrigado por esse espaço. Também quero agradecer o pessoal da TNC, né, que deu um Rubens aqui presente, né, o Júlio, todo o pessoal da TNC aqui já de longa data dando esse apoio às iniciativas de restauração no Brasil. E especificamente nós tivemos um apoio inicial. E eu também gostaria de informar que, graças a esse apoio da TNC, em uma articulação com o Serviço Florestal Brasileiro, GIZ, e com o meio de campo aqui do Felipe também, nós conseguimos viabilizar a transmissão que está ocorrendo ao vivo essa abertura e de várias das sessões simultâneas que vão ocorrer exatamente aqui na Centenário 2, né, que é essa sala do meio aqui. Então, eu quero agradecer muito a vocês por viabilizar isso, né? E ao pessoal da equipe que está ali atrás filmando também, fazendo todo o registro, Luiz e equipe, muito obrigado. Também quero agradecer os nossos expositores, né? Nós temos aqui como expositores lá embaixo a equipe da Fundação Renova, né? E também do Conselho Regional de Biologia da região 4 e também o Conselho Federal de Biologia, e inclusive o CRBio 4 viabilizou a participação de alguns biólogos aqui, né? Proporcionou uma ajuda de custo para a participação de alguns biólogos, eles serão expositores também. Eu quero agradecer muito ao pessoal do CRBio e do CFBio. E também aos nossos 24 apoiadores institucionais, né, que vocês vão ver aí espalhados as logos deles, que nos ajudaram na divulgação aqui desse evento. E muito rapidamente também eu quero agradecer todos os associados da Sobre, né, a gente fala um pouco mais sobre isso amanhã na nossa assembleia, à diretoria atual e ao conselho atual, né, que proporcionaram, vamos dizer assim, o nosso produto final de entrega, né, dessa primeira gestão está sendo essa conferência. Eu quero também agradecer todas as comissões dos 2 eventos. Eu vou nomear muito rapidamente aqui todos os membros da comissão. Eu gostaria que os membros que estivessem aqui só dessem um alô, assim, tá, por favor. Alguns estão presos no trânsito, inclusive. Mas vamos lá. O João Carlos, presente aqui. O Jerônimo é líder do nosso comitê técnico científico. A Alba, cadê a Alba? Nossa tesoureira, cuida da grana do evento, muito bem, inclusive. Ciro, cadê o Ciro, assessor do INEA, presente aqui, o nosso cara multimídia, que nos ajuda principalmente nessas questões, mas não só isso, obviamente. Ao Felipe Ribeiro, da Embrapa Cerrados, está aqui presente. A Ludmila, que eu já mencionei, né, da CAUA e do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. A Maria Otávia, está aqui também, grande Maria Otávia. Rubens, TNC. A professora Soraya, da UFLA, também, muito obrigado. A Thaíse, cadê a Thaíse? Está ali, escondidinha.
aqui pós-doutoranda da UFMG, indicada pelo professor Geraldinho, que eu acho que é bastante conhecido de muitos de vocês aqui de Minas, e ao Tiago Metzger, não sei se ele chegou, ele falou que estava preso no trânsito de BH, mas ele deve estar chegando aqui. E da comissão do Simpósio de Sementes, além da própria Juliana, que eu não sei se já chegou, né, que é a presidente do evento, eu quero agradecer ao Edu Malta. Cadê o Edu? Está com o filho lá em cima, né? O Edu está com um filhinho pequenininho. Ao professor Antônio Iga, devem estar chegando aí o pessoal do simpósio. A Bárbara França Dantas, ao Danilo Inácio, que veio direto de Sydney, na Austrália, para cá, para participar. O Edson Ferreira Duarte, a grande professora Fátima Pinha Rodrigues, está lá, Edson? Tranquilo? Ao professor Geângelo, está lá. E ao professor Manuel Lima, está chegando aí. E para finalizar, eu quero agradecer também muito os organizadores das mesas, né? Como vocês perceberam, há uma série de sessões simultâneas acontecendo, e na dinâmica aqui do evento, os organizadores e moderadores de cada uma dessas sessões viabilizou a participação dos palestrantes. Então, indiretamente, ou melhor, diretamente, tiveram um aporte financeiro, logístico, muito grande na realização desse evento. Então, eu quero parabenizar aos organizadores das 32 sessões simultâneas que acontecerão durante o evento, aos autores dos trabalhos, obviamente, que enriqueceram a discussão técnico-científica que vai acontecer aqui. A Abrates, né? A Abrates topou produzir os nossos anais, que teoricamente serão carregados hoje no site, tá? Eles fizeram isso como uma cortesia, toda a editoração dos anais. Quero agradecer também aos voluntários, né, que se dispuseram a participar aqui do evento, mas fiquem até o final, hein? Senão, puxão de orelha. E quero agradecer também a toda a equipe da MCI que está presente aqui, a nossa empresa parceira aqui do evento, especialmente nas figuras daquelas moças ali, né? A Adriana, a Monique, a Kelly e a Ingrid, que estão presentes aqui no evento e vão ficar circulando aí por todo o evento também, né? E, claro, a todos vocês participantes aqui, né? Para finalizar, eu quero dar alguns recadinhos antes de chamar o Rafael para a gente começar efetivamente a nossa plenária, né? Por favor, gente, respeito aos horários, né? Vocês viram que eu comecei 8h01, né? Eu queria ter começado 8 horas, mas eu dei 1 minuto de tolerância, e eu queria que os organizadores das mesas também trabalhassem nesse sentido. Nós temos um evento muito enxuto, muito curtinho, então o respeito ao horário é bastante importante, tá? Como eu já falei, a gente tem aqui a Sala Bem Receber, né, que foi organizada e patrocinada pela CAUA. Passem lá, deem uma olhadinha, o espaço está fantástico, né? Nós temos também a Sala Maquiné, que é próxima ali também, que é o nosso Media Desk. Lá os palestrantes precisam levar as apresentações para que elas sejam disponibilizadas na rede e destinadas às salas onde serão apresentadas, tá? Sobre os almoços também, tá, gente? A gente tem aqui no hotel, mas almoço de hotel, né? Assim, mas é bom. Como uma opção para muitos de vocês, nós temos atravessando a avenida aqui, muito cuidado, inclusive, ao atravessar essa avenida, é muito movimentada. Nós temos do lado de lá o Extra, né, o Mercado Extra. Próximo ao Extra tem uma praça de alimentação, inclusive lá tem um restaurante que anteontem o Felipe e eu fomos lá e choramos um desconto de 5% para quem apresentar o crachá, que é um restaurante chamado A Granel. Então, já fica o recado. E tem o shopping também, onde tem uma praça de alimentação. Então, creio que a maioria de vocês vai almoçar por lá, tá? Muita atenção também aos horários de montagem dos painéis lá embaixo. Os autores receberam essas instruções, mas tomem bastante cuidado com a questão dos horários. Outra coisa também, deve estar sendo atualizado muito em breve no aplicativo, no site, a sequência das apresentações orais, né? As 5 salas vão, no mesmo momento das apresentações dos pôsteres, vão receber também as apresentações orais e dos vídeos, tá? Então, tem uma programação em cada uma das 5 salas. Fiquem atentos a isso também, tá? Esqueci alguma coisa, Adriana, Monique? Tá beleza? É isso aí? Então, tá bom, gente. Vou deixar uma frase, não que eu concorde totalmente com as ideias dele, mas eu vou deixar uma frase do Churchill aqui. Ele falava que o diálogo é sempre mais importante que o consenso. Não vamos buscar sempre o consenso, até porque o nosso
cronista aqui brasileiro sempre falou que toda unanimidade é burra, né? Então, vamos nos abrir para ideias aqui nesse evento, né? Estar sempre abertos para isso e disseminar essas ideias também. Usem a Rebre, gente. Associem-se à Sobre, por favor, mas usem também a Rebre, a Rede Brasileira de Restauração Ecológica, tanto em sua plataforma do Facebook, que hoje conta com aproximadamente 3.500 membros, mas também no Google Groups, né? Um grupo mais focado em questões técnicas. Postem coisas, esclareçam suas dúvidas, que ali tem muita gente boa para contribuir, tá bom? Vou concluir, então, aqui chamando o meu grande colega Rafael Chaves para dar prosseguimento e apresentar os apresentadores da primeira sessão plenária. Gente, muito obrigado, façam um bom uso, estejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Obrigado, Ingo, por essa mensagem agregadora que você traz para a gente. Acho que ela é super importante agora, a gente agregar dentro da diversidade, mas mantendo uma unidade é o grande objetivo da Sobre, né? E nesse evento com esse tema que é a materialização do nosso sonho, né? Que a restauração ganha escala no Brasil, né? É o sonho de todos reunidos em torno da Sobre, o sonho de todos reunidos nessa sala. E a gente tem a responsabilidade de disseminar esse sonho, né? Para, principalmente, inspirar mais pessoas a se agregarem em torno do assunto. Quando a gente vê uma sala com tanta gente interessada no assunto, a gente pensa que bom que na segunda conferência da Sobre a gente tem essa adesão, né? Mas a gente pensa também quão grande é o trabalho de aumentar esse grupo. Se a gente tem aqui uma parcela importante das pessoas que estão mais engajadas nesse assunto, né, a gente tem uma responsabilidade ainda maior de aumentar esse engajamento, né? E a gente quer que a gente possa abrir um mapa, né, ao fazer uma análise espacial, aleatoriamente, como a gente abre um mapa e vê um plantio de cana, de laranja, um plantio de eucalipto, a gente quer poder abrir um mapa e ver restauração acontecendo. A gente quer poder andar na estrada, saindo de férias e, além de ver os cultivos que a gente está acostumado a ver a restauração acontecendo a olhos nus, a olhos vistos. E a gente tem uma tarefa muito importante, né? Especialmente aqueles que estão aqui reunidos nessa sala, né? Então, para continuar inspirando e se inspirando com o assunto, a gente vai discutir agora o tema análise espacial como ferramenta para ganho de escala na restauração ecológica no Brasil. Essa é a plenária de abertura, né? E para abrir essa plenária, eu gostaria de chamar meu amigo Dr. Renato Cruzeles, do Instituto Internacional para a Sustentabilidade do Rio, para fazer a primeira fala nessa plenária. Tá bom, Renato? A palavra é toda sua. Pointer para passagem de slides. Vai ser aqui. Tem o pointer para ele passar os slides?
Bom dia a todos e todas. Vocês conseguem me ouvir bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão pelo convite e, principalmente, a presença de todos vocês aqui hoje. É um prazer e uma grande honra poder fazer essa apresentação aqui de abertura. E eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre caminhos para a restauração florestal em larga escala, como que as análises espaciais podem nos ajudar para isso. Tá. Para onde que eu aponto? Calma aí. Esse aí é o apontador. Eu vou passando aqui. Tá difícil. Também não está funcionando. Tá bom, perfeito. Pronto, resolvido. Então, como vocês sabem, né, a restauração de paisagens e de florestas é uma forma da gente mitigar os efeitos negativos causados pelo homem na natureza, porque pode entregar múltiplos benefícios, como, por exemplo, habitat para as espécies, mitigação das mudanças climáticas, melhoria da qualidade de vida. No entanto, a restauração é difícil, demorada, cara e com um orçamento limitado, né? Como o Ingo estava falando, nós temos diversos acordos nacionais e internacionais para alavancar a restauração em larga escala, onde nós podemos ressaltar Bond Challenge e New York Declaration on Forest, por exemplo, com o intuito de restaurar até 350 milhões de hectares até 2030. Então, só para se ter uma ideia, o método de restauração mais utilizado frequentemente é o plantio completo. E o valor mais caro que eu já encontrei na literatura para ele foi de $34 mil o hectare. Lógico que isso é o valor mais alto, mas só para dar uma ideia geral para a gente. Se a gente restaurasse esses 350 milhões de hectares com o plantio total a esse valor, nós estaríamos falando de aproximadamente 12 trilhões de dólares americanos simplesmente para implementar a restauração. Ou seja, não é viável. A gente tem que reduzir os custos da restauração e, para isso, é fundamental a gente utilizar abordagens custo-efetivas. O que isso quer dizer? Buscar os maiores benefícios possíveis
pela menor unidade de custo. Tá? E é nisso que eu vou falar um pouco. Então, só para levantar uma bola, acho que todos já ouviram falar sobre os hotspots de conservação, né? O Brasil tem a Mata Atlântica e o Cerrado, que são áreas com alto endemismo e altas taxas de desmatamento. Então, por que não pensarmos em hotspots de restauração? Tá? Só que aí o problema parece ser um pouco mais complexo, porque, como eu falei, a restauração tem múltiplos benefícios, né? Para a biodiversidade, segurança hídrica, adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Tá? E tem um outro lado, que é qual a viabilidade dessa restauração. Nós temos o tempo que a floresta vai persistir, é importante nas ações de restauração, né? Quanto tempo a vegetação nativa está lá. A gente tem o custo de oportunidade, quanto que o produtor está deixando de ganhar com a atividade que ele faz hoje para transformar, recuperar a sua área. E nós também temos toda uma incerteza associada aos benefícios e aonde que essa restauração vai acontecer. Isso gera muitas dúvidas. Os investidores, eles não querem colocar dinheiro num local que eles não sabem qual é o retorno que vai ter. Tá? Então, nesse exercício para as regiões tropicais, florestais tropicais do mundo, nós identificamos hotspots de restauração pesando igualmente essas 7 variáveis, tentando maximizar essas e minimizar o custo dessas, né? Nesse caso aqui também é maximizar a persistência da floresta que existia lá. E o que encontramos foi que os maiores scores estão na África e as áreas que têm mais hotspots de restauração são Mata Atlântica, Indonésia, Madagascar e Índia. Uma informação boa com relação a isso é que mais de 80% dessas áreas coincidem com os hotspots de restauração, com os hotspots de conservação. Ou seja, nós podemos fazer diferentes ações no mesmo local. Tá? E a segunda mensagem é que mais de 70% desses hotspots estão em países que fizeram um acordo com o Bon Challenge. Isso é uma boa coisa. Né? Então, trazendo para o contexto brasileiro, né, o Brasil também se comprometeu no Bon Challenge, tem um desafio enorme, no Acordo de Paris, a restaurar 12 milhões de hectares até 2030. Como fazer isso? Um dos primeiros passos do Ministério do Meio Ambiente foi fundamental, junto com diversas ONGs e institutos de pesquisas, entre elas o IES, o qual eu faço parte, a gente desenvolveu o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, mais conhecido como Planaveg, e que se transformou em política, né, a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, em 2017. Basicamente, o intuito é criar os pilares necessários para restauração em larga escala, e esses são os 8 pilares. Como vocês podem ver, o tema da plenária não é à toa. Nós temos um pilar totalmente relacionado a planejamento espacial e monitoramento. Tá. Como que a gente faz, então, o planejamento se tornar realidade? Primeira coisa que é importante é nós termos algumas boas práticas com relação a isso. Né? Como que se dá esse processo? Né? Existe um conjunto de atores que estão interessados em saber quais são as áreas mais importantes, por exemplo, para a restauração, e um grupo que vai executar isso. Existem outros atores que estão envolvidos no processo, que vão dialogar durante esse processo para botar o seu ponto de vista, e tem os atores que são considerados, por exemplo, os proprietários rurais. Eles podem, às vezes, não estar no debate, mas tudo que a gente escolher fazer vai ter impacto sobre eles. Tá? Depois que tem isso aqui considerado, o que vai se discutir? Vai se discutir o que a gente quer alcançar, quais são os benefícios, qual é a pergunta que a gente tem, qual é o quanto de área a gente quer restaurar, qual é o dinheiro máximo que a gente tem para isso, quais são
os modelos e cenários que nós vamos utilizar, quais são as variáveis, a escala, a incerteza associada, o risco, né, e os métodos que existem. Existem diferentes métodos de otimização espacial. Isso vai levar a resultados em diferentes cenários, onde nós vamos encontrar sinergias e trade-offs entre eles, né? Vai ter ganho-ganho, vai ter vezes que não tem ganho-ganho, e nós vamos chegar na parte de aplicação, facilitação e disseminação desse conhecimento, né? Não adianta nada só gerar mapa e não transformar isso em ação. Só que o ciclo é contínuo, ele nunca acaba, porque pode ter algum problema quando chegar nos resultados, você tem que reanalisar o modelo, ou você tem mudanças políticas ou de uso da terra que você tem que considerar, isso sempre tem que ser reavaliado, não é fazer um mapa e está pronto para o resto da vida. Tá? Então, uma demanda do Ministério do Meio Ambiente para a gente foi fazer um mapa de áreas prioritárias para a restauração da Mata Atlântica. Baseado no trabalho do Dr. Britaldo, que vai apresentar daqui a pouco, nós vimos que existe um débito de aproximadamente 5 milhões de hectares de reserva legal na Mata Atlântica. Nesse trabalho, a gente não considerou a APP, porque a APP é fixa, você não tem como colocar inteligência espacial nela nesse sentido, de alocar nas áreas que tragam maior benefício por unidade de custo. Então, com relação à reserva legal, a gente tinha 3 objetivos básicos. A gente queria maximizar a biodiversidade, ou seja, reduzir, né, a probabilidade de extinção de espécies, sequestrar carbono, mitigação das mudanças climáticas, né, as áreas que, após 20 anos restauradas, consigam mais sequestrar carbono, e, logicamente, nós temos que reduzir os custos. Basicamente, os custos que nós consideramos foi o custo de oportunidade e o custo da restauração, da implementação da restauração. Então, um primeiro cenário, e a gente trabalhou com diferentes cenários, um primeiro cenário era de biodiversidade. Quando a gente buscava alcançar a biodiversidade, né, 100% dela, existe trade-offs, você consegue capturar 90% do carbono, só que o custo é extremamente alto nesse cenário. Um outro cenário é focar só no carbono, e aí você já vê que existe um trade-off. Quando você tem 100%, né, do melhor cenário focando no carbono, você tem quase apenas 60% da biodiversidade apenas. Não é um cenário bom para a biodiversidade focar em carbono. Ele é um pouco mais barato. Temos o cenário que é o de custo mínimo, né, onde é a solução mais barata que você vai conseguir alcançar, só que ela é muito ruim, tanto para a biodiversidade, para o carbono. Isso, por si só, é toda uma motivação para não pensar só em minimizar custo. E não podemos ter uma abordagem multicritério, onde você tenta alcançar todos esses ao mesmo tempo, com algoritmos extremamente poderosos. Os algoritmos que nós estamos utilizando aqui em programação linear, eles, por si só, são 30% mais eficientes do que os que têm sido utilizados. Ou seja, se você utilizasse uma outra abordagem, só por causa do algoritmo que você está utilizando, você está perdendo 30% de eficiência na sua solução, o que é muita coisa. Tá? Então, nesse caso, a gente pega aqui 98% da biodiversidade, 93% do carbono, e essa solução é só 20% mais cara do que a mais barata de todas. Então, uma solução multicritério é uma excelente opção. Tá? E a gente consegue ver os trade-offs que existem nela. Quando eu estou focando em biodiversidade, eu estou capturando pouco de carbono. Quando eu tenho carbono, eu tenho pouco de biodiversidade. Eu tenho a multicritério, que vai ser intermediário entre biodiversidade e carbono, ela está em verde, ela tem um custo relativamente baixo, e é importante comparar com essas 3. Essa aqui é uma solução aleatória. Vocês podem ver que a solução aleatória é completamente cara, só que ela tem mais benefícios do que uma que está buscando só minimizar os custos. E o que mais chama a atenção é um cenário onde a gente vai recuperar dentro de cada propriedade o seu débito. Esse é o pior cenário de todos. Ele é caro e ele é ruim para a biodiversidade e carbono. Esse cenário ele pode ser um pouco melhor se a gente permitir que a compensação aconteça limitada a seus estados. Porém, mesmo assim,
ela é 10% pior pensando só em biodiversidade, 14% pior para a mitigação das mudanças climáticas e 17% com relação à minimização de custos. Isso sempre comparando custo com custo, biodiversidade com biodiversidade, carbono com carbono, ou seja, além dessa ineficiência dela aqui, ainda tem a ineficiência em relação ao cenário multicritério, que é o melhor de todos. E existem outras formas também de se dar à escala à restauração, né? Como, por exemplo, você vai ter que, se você aumentar o tamanho do seu projeto, em vez de restaurar 1 hectare, você restaurar 100 hectares, você vai ter uma redução do seu custo. Simplesmente um exemplo é cerca. Você vai ter uma relação perímetro-área melhor, que vai sair mais barato para você. Tá? Então, fazer restauração em grandes manchas, né, de grandes manchas, é melhor do que fazer milhares pequenas. Eficiência ecológica também. Você vai ter áreas maiores, vão ser melhores para manter biodiversidade, menor efeito de borda. E o sequestro de carbono, você também vai ter um maior sequestro de carbono em áreas maiores, porque você também tem menos efeito de borda, que são áreas que sequestram menos carbono. Tá? Então, isso aqui é toda uma informação para pensarmos em cenários, considerando o contexto político para eles serem comparados. Tá? E aí, a gente falou sobre reduzir os custos, que é uma das principais barreiras. Como que a gente vai conseguir reduzir o custo da restauração? Hoje, a gente sabe que a regeneração natural é uma dos métodos de restauração mais baratos que existem. No entanto, os tomadores de decisão, eles preferem utilizar abordagens mais caras, normalmente o plantio completo, principalmente porque eles não conhecem a dinâmica da regeneração natural, né, não sabem onde vai acontecer, as incertezas associadas, né, e só recentemente a regeneração natural passou a ser vista como um método de restauração. Então, nesse sentido, o que a gente fez foi documentar na Mata Atlântica o que aconteceu de regeneração entre 1996 e 2016, nos últimos 20 anos, isso utilizando um map biomas e limpando áreas que a gente sabe que teve restauração ativa e também removendo o plantio de pinos e eucalipto. A gente tem, nesses últimos 20 anos, 2,43 milhões de hectares de regeneração natural na Mata Atlântica, aproximadamente. Você identifica quais são os fatores ambientais e socioeconômicos, né? Os socioeconômicos também são muito importantes, que levam essas áreas a terem acontecido lá, e com isso você consegue fazer modelos preditivos, né? Onde que a restauração pode acontecer, que ela tem mais chance de acontecer, você pode fazer isso em diferentes cenários e quantificar seus benefícios e custos. Então, por exemplo, para a Mata Atlântica, as áreas mais quentes são as áreas com maior probabilidade de regeneração natural. Isso é um mapa em 30 metros de resolução, que é uma ótima ferramenta para auxílio à tomada de decisão. E os locais em azul são onde tem plantio completo, é o mais importante. Tá? O modelo tem 79% de acurácia, com 11 variáveis ambientais e socioeconômicas explicando, e é importante ressaltar uma delas, que explica por si só 72%, tem 72% de acurácia, que é a distância do fragmento mais próximo. 75% desses 2,43 milhões de hectares que eu falei, eles estão até 190 metros de distância de uma área já existente de floresta. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é basicamente que não vai acontecer um fragmento do meio do nada. A tendência é que alargue o fragmento. Tá? Com isso, a gente pode pegar, né, a gente construiu um custo de oportunidade para o Brasil e a gente testou diferentes cenários. Um otimista, onde tem mais de 50% de probabilidade de regeneração natural, ela vai acontecer, e onde você tem esse 50% de probabilidade limitado pelo custo de oportunidade, porque a restauração, a regeneração natural não vai acontecer em locais que o produtor ganha muito dinheiro. Tá? Isso leva a uma redução de mais de 70% na implementação
nos custos da restauração, se você pensar no uso da regeneração natural, ao invés do plantio completo por si só. E você pode ter cenários de acúmulo de carbono, por exemplo. Tá? Aí se é falado, mas e os benefícios? Os benefícios são iguais nas áreas de restauração e de restauração ativa e regeneração natural? Isso era uma coisa que não se sabia. A gente conseguiu demonstrar para a biodiversidade, não dá para ver bem aqui a linha branca, mas a linha branca significaria quando a restauração, seja ativa ou a regeneração natural, tivesse mesmos valores de biodiversidade e estrutura da vegetação que a gente encontra numa área referência, né, numa floresta madura menos degradada. Todas são mais depauperadas, sim. Só que a regeneração natural, que é o boxe verde, ela é entre 19% e 56% melhor em longo prazo do que a restauração ativa, traz mais benefícios. Então, traz mais benefícios. E uma coisa que é importante destacar aqui é que esse resultado, a gente só encontrou ele quando a gente controlou alguns fatores, como, por exemplo, não adianta você comparar uma área de restauração ativa de 30 anos com uma regeneração natural de 5. Não adianta comparar áreas que tenham distúrbio passado diferente. Assim como não é possível você comparar áreas que tenham muita vegetação nativa contra pouca vegetação nativa. Então, a vegetação nativa é uma variável muito importante, e o que você consegue encontrar é que, mesmo a regeneração natural sendo melhor, existe sempre uma variação nela, né, nesse resultado, ou seja, tem uma incerteza em cima do seu benefício. E, novamente, investidores não querem aportar dinheiro, né, pelo menos os privados, em locais com alta incerteza. Tá? Então, o que a gente encontrou usando esses dados globais também? A gente encontrou uma relação do aumento do sucesso da restauração, ou seja, quando as áreas restauradas tendem a encontrar os valores que estão em áreas referências, conforme aumenta a cobertura florestal, só que no início tem uma grande variação. Esses dados aqui eram mais de riqueza e abundância. Então, no início, você tem espécie exótica, você tem espécie generalista, então tem uma grande variação aqui no resultado. O que a gente está falando, na verdade, é com relação, então, à incerteza dos benefícios da restauração. Eles tendem a diminuir a incerteza conforme aumenta a cobertura florestal. Então, isso por si só aqui, ele pode guiar tomadores de decisão. Por exemplo, o que a gente fez nesse trabalho foi pegar aquela equação e fazer um modelo preditivo dela, encontrando os locais que têm mais incerteza, né, são os vermelhos, ou os locais com menor incerteza. Por exemplo, em volta da Amazônia, a gente tem muita vegetação nativa, os locais que estão desmatados, eles têm mais chance de que os benefícios que a regeneração natural pode trazer, eles realmente aconteçam. Tá? Isso é uma outra forma de, por exemplo, você poder reduzir o custo da restauração. Então, nós falamos duas coisas, né, sobre o potencial de regeneração natural para reduzir o custo e a incerteza para reduzir também o custo, porque você não vai querer investir em locais que têm uma incerteza no seu benefício grande. Eu comecei a pensar, então, em vez de usar uma coisa ou outra, por que não combinar as duas? E aí, por exemplo, locais que tenham alto potencial de regeneração natural e uma incerteza baixa, regeneração natural por si só. Locais que tenham baixo potencial e uma incerteza alta, você tem que fazer o plantio completo. Em outras palavras, a gente não está falando só de redução de custos agora, a gente está falando onde que os diferentes métodos de restauração podem entrar. Logicamente, essas bordas aqui, elas são flexíveis e talvez seja a coisa mais difícil de você identificar quando passa de um método para o outro. Mas, de qualquer forma, isso aqui, espacializado, te ajuda a tomar decisão mais certeira sobre qual método utilizar. Tá? E, só para destacar aqui alguns pontos, a gente não pode esquecer que isso foram só algumas das coisas que a gente utilizou na priorização. Por exemplo, uma coisa importante é você conciliar demanda por comida e a restauração. Aqui é um exemplo onde, se
o Cerrado perder mais 30% dele até 50, nós vamos ter o maior desmatamento, a maior perda de espécies de flora, 8 vezes maior do que é registrado no mundo. Logicamente que não está tudo registrado, mas 8 vezes maior. A gente consegue ter cenários aqui onde a gente aloca toda a cana e soja sem haver mais desmatamento, ou seja, por exemplo, uma política de expansão da moratória da soja da Amazônia também para o Cerrado, e consegue evitar mais de 89% da extinção das espécies. Ou seja, nós estamos falando de usar inteligência espacial para planejamento do território. E isso atrelado a políticas que têm que ser expandidas, políticas que têm que ser intensificadas, como a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou outras que têm que ser reativadas, como o Programa de Monitoramento do Cerrado. Tá? Outra coisa muito importante é a conectividade. Tá? Né? É importante que haja fluxo biológico entre as áreas que são referência e as áreas restauradas. Então, aqui também é um exemplo mostrando que os cenários que consideraram conectividade, eles foram mais custo-efetivos do que dos cenários que só estão minimizando o custo. Tá? E a conectividade ela tem que ser pensada em diferentes escalas. Hoje, com o CAR, com o Cadastro Ambiental Rural, é muito importante que a gente pense, né, na recuperação do débito da propriedade, mas que traga benefícios para a paisagem, né, benefícios de conectividade para a paisagem. Isso aqui eu vou apresentar em mais detalhes na sexta-feira, na mesa redonda sobre o CAR e o PRA. Eu vou mostrar em detalhes como pensar nessa inteligência espacial para recuperar os débitos dos proprietários, trazendo benefícios para a conectividade. Você pode pensar para a polinização também, por exemplo. Não dá para deixar de esquecer que não basta simplesmente encontrar os locais para todas essas ações, você precisa monitorar. Tá? O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é um movimento com mais de 350 organizações não governamentais envolvidas, com o intuito de restaurar até 15 milhões de hectares até 2050 da Mata Atlântica, que se comprometeu a entregar até 2020 no Bond Challenge 1 milhão de hectares, e, junto com o MAP Biomas, está monitorando a recuperação da vegetação nativa na Mata Atlântica, já tendo entre 2011, que foi quando assinou, até 2017, aproximadamente esse 1 milhão que se comprometeu, isso utilizando critérios conservadores. Então, isso é uma boa notícia para que esse ganho de escala aconteça. E, por fim, eu falei dessas milhares de ações, não são coisas simples, mas tomadores de decisão acontecem 3 coisas. Ou eles não conhecem sobre inteligência espacial, ou eles conhecem e não utilizam, ou eles utilizam métodos não muito eficientes, e nós temos que ajudar eles. Só que fazer esses trabalhos todos não é uma coisa trivial de uma hora para outra. Então, como dar escala a isso também? Rapidamente aqui, eu vou falar de uma iniciativa que nós estamos começando, que é um projeto que vai começar no ano que vem, que é o Trends, né? Uma plataforma e treinamento para suporte à tomada de decisão, considerando tudo isso, né, que a gente conversou aqui um pouco, então, né, as diferentes disciplinas, métodos de restauração, análises de risco, que subsidiaram tudo que eu mostrei aqui antes. E como que isso vai ser feito? Através de uma plataforma amigável e fácil. O tomador de decisão, ele não vai ter que trabalhar em SIG, não vai ter que entrar com camada, nada disso. Vai estar tudo disponibilizado lá, numa livraria. Os processos vão ser totalmente automatizados, eles só vão clicar. E vocês vão ter algoritmos de otimização os mais robustos que existem, e isso pode ser customizado a demandas específicas. Eu quero resolver um tal tipo de trabalho. Isso vem junto com um treinamento, onde, dentre os treinamentos, o principal que eu gostaria de destacar é como transformar os mapas em ações, né? Acabar com fake news, né? Vamos realmente ter os mapas, mas vamos utilizar ele para ação. Como que a gente faz isso? Isso é uma coisa que precisa de muito treinamento para entender como se faz. Esse projeto é uma parceria com universidades da Austrália por um programa de intercâmbio de conhecimento que a gente está fazendo. Eles
especialista nessas coisas, eles têm o melhor ferramental para isso, em estrutura computacional, e nós vamos utilizar para desenvolver esse projeto que começa no meio do ano que vem. Então, as mensagens finais que eu deixo aqui são: inteligência espacial e monitoramento são, sim, muito importantes para o planejamento do território, para ajudar a dar escala para a restauração, como eu mostrei para vocês. Precisamos de políticas de incentivo à regeneração natural, ela tem que ser cada vez mais reconhecida, ela não é a solução, mas ela é muito importante para ajudar a dar escala. As ações são locais, mas os benefícios vão ser em múltiplas escalas, e isso tem que ser sempre pensado. E, por fim, a gente tem que subsidiar tomadores de decisão e praticantes da restauração com uma linguagem fácil e treinamento adequado a isso. Tá bom? Muito obrigado. Renato, pode continuar aqui com a gente. Agradeço, muito obrigado pela fala, Renato, realmente muito conteúdo. Acho que estar nesse momento de ampliação da escala da restauração, em um momento simultâneo ao fato da gente ter ferramentas muito potentes de análise espacial para esse ganho de escala, é um privilégio e uma responsabilidade muito importante. Então, a gente vai ter, com certeza, a partir da utilização desses algoritmos poderosos, né, a questão de quais os valores foram embutidos para a geração deles. O que a gente está privilegiando? Né? O serviço, como você falou, a diferença entre biodiversidade, carbono, a gente tem também aí serviços ecossistêmicos como conservação de água, maximização dos benefícios para as populações envolvidas, né? E acho que discutir em cima disso é muito importante. Nesse momento que eu queria convidar a todos, a gente vai fazer um primeiro bloco de perguntas diretamente para o Renato, tá? Por isso que eu convidei ele para continuar aqui com a gente, mas eu queria convidar vocês, antes disso, para uma reflexão, né, de 30 segundos sobre justamente esse momento que a gente vive da restauração no Brasil, né, em que a gente imagina que as atividades, quando se desenvolvem, a gente quer e sabe que a restauração vai se desenvolver e vai ganhar escala, a gente tem uma sinergia muito importante entre os atores. Então, o fato de a gente estar reunido, a gente ter uma sociedade que foi construída de baixo para cima a partir da REBRE, né? A gente tem, por exemplo, no meio do setor rural, diversas sociedades e associações que representam esse setor, com interesses diversos. A gente tem, então, acho que é um momento emocionante, até o que a gente vive da restauração no Brasil. A gente está vislumbrando esse ganho de escala, confiando que ela vai acontecer, com as ferramentas de políticas públicas implantadas, lei posta, né, mecanismos de implantação sendo desenvolvidos, estudos, inclusive internalizados oficialmente em nível ministerial, em nível de governo, né? E eu acho que essa sinergia precisa continuar para que a gente tenha melhores frutos desse processo. Espero, de verdade, de coração, que a gente possa, daqui 10 anos, qual vai ser a 7ª Conferência Brasileira de Restauração, ter uma sinergia ainda importante nessa direção, né? Mas, dentro da diversidade de opiniões e critérios que são embutidos nesses algoritmos, nessas análises, eu queria, então, pedir para que o público faça as primeiras perguntas sobre esse assunto, enquanto a gente ainda está com a apresentação do Renato fresca na nossa mente. Então, eu abro para Giselda. Por favor, se apresentem primeiro, antes de fazer a pergunta, e depois... Eu sou Giselda, do Instituto Florestal de São Paulo. E o Renatinho já sabe o que eu vou perguntar, porque a gente já conversou sobre isso. Mas é uma plateia muito grande, eu acho que essa minha inquietação precisa ser compartilhada. Vocês são um grupo muito forte, todo mundo viu os brilhantes papers que vocês estão publicando. Então, vocês estão formando opinião e dando suporte a decisões importantes. E o que eu pedi para você, e vou compartilhar com todo mundo, é que nesses critérios, porque quem dá os critérios para os algoritmos são os humanos, né? Que fosse incluído o critério de
necessidade de restauração. Além do custo, da biodiversidade e do carbono, que fosse incluída a necessidade, porque com esses critérios, é óbvio que vai sair como prioridade restaurar perto do que já existe, e não onde é mais necessário. Então, o Rio Doce não vai aparecer como prioridade no seu mapa, porque é caro, porque o retorno de biodiversidade vai ser ruim, né? Municípios, regiões inteiras que têm 0,5%, 0% de cobertura vegetal remanescente, não vão ser prioridade. Então, eu acho que o algoritmo precisa ser alimentado com critérios, talvez, mais abrangentes. Obrigado, Giselda. Ótimo você trazer essa discussão, que a gente já conversou aqui, mas é muito importante realmente compartilhar esse ponto, e isso foi fundamental. O que eu mostrei aqui sobre essas três coisas, carbono, biodiversidade, redução de custos, foi um primeiro exercício que a gente fez para o Ministério do Meio Ambiente. Desde então, foi pedido, junto com as redes do PPBio, né, que é o Programa de Pesquisa em Biodiversidade, com diversas universidades, que a gente repetisse isso para todos os biomas brasileiros e expandisse, exatamente, é só um início. Outras coisas têm que ser consideradas. A gente concorda, e agora a gente está na nova rodada, incluindo agora benefícios socioeconômicos, não só a redução de custos, mas relação hídrica, por exemplo, como vai ser apresentada na mesa redonda pelo pessoal da TNC na sexta-feira, eu acho que é de manhã, né? Nós vamos estar nessa mesa de inteligência espacial. Então, aqueles dois exemplos no final que eu coloquei até sobre o cerrado e a conectividade, foi nesse intuito de colocar que isso aqui não é a solução do problema, como eu mostrei logo no início, é um manejo adaptativo. Hoje a gente chegou nesse avanço. A gente precisa continuar incorporando e entendendo com vocês e com os tomadores de decisão quais são as variáveis que devem ser consideradas. Para isso, como que elas têm que ser medidas. No nosso exercício aqui, a cobertura florestal, ela sim influencia na redução de custo, mas não para o carbono e para a biodiversidade, porque isso é baseado na distribuição original das espécies, por exemplo, então independe onde tem vegetação nativa, e o carbono, quanto ele poderia ser recuperado após 20 anos em áreas degradadas. Então, o peso vem para os custos e a gente concorda. Mais uma vez, os objetivos podem ser distintos, a gente também pode ter objetivos que sejam simplesmente, vai ser caro, mas aqui é um financiamento público, porque vai trazer benefícios socioeconômicos e benefícios ecossistêmicos para a população. Isso é fundamental ser considerado. Obrigado, Renato. Temos mais alguma pergunta? Está aqui, Rafael. Renato. Daniel, depois Helena. Daniel, da Embrapa de Brasília. Brilhante apresentação, parabéns. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre aqueles fatores que pesam negativamente para os hotspots de restauração. Você falou um pouco sobre o potencial de regeneração natural, viabilidade, custo de oportunidade. Queria que você destrinchasse um pouco. E sobre a incerteza, que eu vejo que está muito na moda, a gente falar da incerteza da regeneração natural ou do potencial de regeneração natural, eu acho que esse é um conceito, de certa forma, que vai ser efêmero, né? Quando a gente entender, de fato, quais são os fatores que predizem, aí a gente vai eliminar esse conceito e vai dizer, aqui não vai regenerar. Até em termos práticos, eu acho que esse conceito não vai ajudar muito a gente, porque se você não sabe se vai regenerar, você não vai restaurar em área total, você vai esperar para ver se regenera, né? E vai tentar entender melhor. Então, eu queria que você também comentasse um pouco essa coisa da incerteza. Ótimo, obrigado, Daniel. Eu vou, então, esses dois pontos, né? No primeiro, poderíamos incluir outras coisas, e começou com custo de oportunidade. A gente não espera que a restauração vá acontecer em locais muito produtivos, né? Isso é uma coisa muito esperada. Ponto 2, aí não era um fator negativo, era um fator positivo, isso tudo foi pesado, né? Que é a persistência da floresta. Você não pretende ficar restaurando em locais que toda hora está sendo desmatado, senão você vai estar gastando novamente seu dinheiro, ou você consegue primeiro evitar e depois você começa a restaurar, ou você vai ficar secando gelo, né? Então, se entender os locais onde não está tendo tanto desmatamento, é muito importante. E o ponto 3 é
a incerteza, né? Na verdade, ali, eu acho que mais importante até é a chance da regeneração natural acontecer, como a gente não tinha essa variável em escala global, agora a gente está desenvolvendo, a gente pensou na incerteza do benefício, né? Quanto que uma área de regeneração natural vai poder trazer de restauração, na verdade, porque a gente considerou regeneração natural e restauração ativa, pode trazer de benefícios para a biodiversidade. Os locais onde o benefício é muito incerto, como eu mostrei ali antes, esses locais, provavelmente, você não vai ter ações de restauração, você não vai ter tanto investimento para restauração. Então, é importante mapear. Aqui é uma coisa, é um jogo bem difícil, do que a gente acha que é o certo, quanto o que a gente acha que vai acontecer. É que nem conversar com quem toma a decisão, né? É um processo de negociação, como teve a fala aqui anteriormente. Então, essas coisas têm que ser ponderadas, a gente não pode esquecer elas. Sobre a segunda parte, da incerteza e da probabilidade da regeneração natural, eu concordo plenamente que a regeneração natural, que é uma coisa que eu gosto muito, não é a solução e é uma coisa recente. Tá? Começam hoje a entender a regeneração natural como um método de restauração, mas a gente tem que entender o que leva a isso, quais são os fatores que determinam ela. Então, é tudo baseado nisso, basicamente, entender, conseguir, hoje a gente consegue mapear tanto no Brasil quanto em escala global, pelo menos para florestas, o que aconteceu de regeneração natural. A gente tem que estudar quais são os determinantes dela, não só os ecológicos, os socioeconômicos são muito importantes. A partir daí, você consegue entender o que aconteceu no passado e se o cenário, pelo menos, né, político de uso da terra, continuar o mesmo, você pode esperar os locais que têm o maior ou menos potencial. Então, isso antecipa uma coisa de vamos esperar se a regeneração natural vai acontecer. Às vezes, a gente não tem esse tempo, às vezes, a gente tem aquele recurso que tem que gastar na hora. Então, a gente tem que, cada vez mais, trazer conhecimento, e as análises espaciais ajudam nisso, a gente antecipar a pergunta. A pergunta do tomador de decisão vai ser, mas eu tenho que investir agora. É ou não é regeneração natural? A gente não pode falar, vamos esperar 2 anos. Então, essa é uma forma de ajudar. Então, eu acho que isso traz, o que a gente tem é cada vez mais desmistificar a coisa de que a regeneração natural é incerta. A gente tem que ser mais assertivo com relação a ela, sim. Eu Obrigado. acho que... Eu estou com o microfone. Pode ser? Só um instante, porque tinha uma fila de inscrições. Pois é, deram o microfone e acredito que estou na vez, né? Bom dia, Renata, Marlúcia, do Museu Guild. Eu queria que você explorasse um pouquinho aquele finalzinho da sua fala com relação à disponibilização de maneiras fáceis para os tomadores de decisão, mas pensando num tomador de decisão um pouquinho diferenciado, não aquele agente público, mas o tomador de decisão, que é aquele que quer restaurar, e aí eu estou falando principalmente das comunidades indígenas, porque eles não esperam essas políticas, eles querem fazer restauração para ontem. E que instrumentos poderiam ser disponibilizados para esses tomadores de decisão que já estão atuando em restauração, para fazer isso de maneira mais adequada e mais eficiente? Obrigado, Marlúcia, pela pergunta. Eu acho que, na verdade, para eles, mais importante do que a plataforma em si é o treinamento. Por isso que são as duas coisas que a gente vê nesse conceito do Trends, né? A gente precisa de treinamento nesses casos. Quem vai levar o treinamento? É uma ONG, é um instituto de pesquisa, é o Estado, município, pode ser. E esses também têm que ser capacitados, né? Então, eu acho que a coisa é realmente chegar na ponta. A gente precisa disso. O que eu quis ressaltar ali na fala final é que a gente não pode agora sair gerando mapas aqui e aí depois a gente sai da sala e falando, tudo bem, ótimo, nós temos os mapas agora. O terceiro treinamento, eu acho que é a grande coisa. Como transformar o mapa em ação. E aí é que a gente chega na ponta, onde precisa de talvez mais do que o treinamento, um treinamento de inteligência espacial, mas de qual método utilizar, por que ele vai dar certo. Eles conhecem, né? A gente também tem que aprender com eles, né? Porque tem muito essa experiência de campo. Então, acho que é esse conjunto que leva a
ação se tornar realidade. Obrigado, Renato. A próxima pergunta é da Helena, depois Raul, depois da Zé Marcelo. Pessoal, o próximo palestrante, o professor Britaldo, ainda está preso no trânsito. Então, a gente vai estender um pouquinho esse bloco de perguntas diretamente para o Renato até que ele chegue, tá bom? Para a gente depois poder fazer o debate. Bom, se alguém ainda tiver inscrição, levanta a mão para que eu possa anotar na ordem. Tá? Então, vamos aproveitar o atraso do Britaldo, né? Eu sou Helena, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Renato, eu vou confessar para você que eu fiquei um pouco desconfortável ao final da sua apresentação. Eu achei fantástico a quantidade de informação que é apresentada, isso é muito útil, mas eu estou daquele outro lado. Não sou tomadora de decisão, mas estou tentando formular a política pública há 30 anos, né, e implementar a política pública. Não é uma questão de treinamento só. Parece fácil, né? Agora a gente faz um treinamento para os tomadores de e tudo vai acontecer no campo. Não é uma questão de treinamento. Eu acho que é muito mais uma questão de uma interação. A Giselda chamou a atenção para isso. A gente tem que se valer da informação da ciência, e a gente busca fazer isso há bastante tempo, mas a ciência não pode nos dar um pacote e falar isso aqui que você vai lá, eu vou te treinar para você implementar. Isso tem que ser uma coisa construída. O que vem depois disso, talvez seja muito mais difícil do que chegar até esse ponto, né? Pela minha experiência de estar nessa briga há muito tempo. Então, só uma sugestão para você. Não fale que é uma questão de treinamento. Tem que ter uma interação muito forte, e é claro que a gente precisa dessas ferramentas, mas eu acho que isso tem que ser construído de uma forma muito mais de diálogo, né, e de entendimento. Porque eu acho que o mais importante de tudo, da gente ter mapas assim, é nos ajudar a definir estratégias. Porque não é que em áreas de alto potencial de regeneração eu vou atuar, em áreas de baixo eu não vou atuar. Eu vou atuar em cada uma delas com estratégias diferentes. Mas eu não vou abandonar essa área, porque quando você faz a conta, você chega à conclusão que naquela área a regeneração, a restauração é mais cara e tal. Então, é uma questão de definição de estratégia. Só isso. O lado de cá se sentiu um pouco diminuído na equação. Perfeito. Não, e obrigado pela oportunidade. Desculpa se quis parecer isso, porque não foi essa a intenção, na verdade. Como estava já no fim da apresentação, talvez eu tenha sido um pouco rápido, mas eu acho que 2 pontos que destacam isso foi, primeiro, quando eu mostrei o fluxograma, que são os atores chaves envolvidos definindo o problema, então é uma coisa conjunta. Não tem nada de só dar suporte ou ensinar. Nós não estamos ensinando, pelo contrário, nós estamos aprendendo ao mesmo tempo. Então, é um processo de colaboração. E o que eu queria ressaltar aqui na parte do programa, que ficou como treinamento, mas é isso. Os algoritmos que a gente pretende implementar, eles são customizados a se conversar, entender a demanda e a gente criar ele junto, com um pacote de treinamento do que ele significa e tudo mais. Mas essa construção e colaboração é conjunta para a gente conseguir desenvolver ele e colocar na prática. Então, se pareceu isso, desculpa, pelo contrário. É para a gente trabalhar junto. É só a união que a gente vai conseguir dar a escala restauração. Obrigado. Aproveitando para informar que a gente vai discutir amanhã às 4 horas, numa sessão na Centenário 1, esses mecanismos de priorização e os desafios na aplicação a políticas públicas. A Helena perguntou, eu lembrei, ela faz parte da mesa, uma mesa que eu estou organizando, e que não estava na programação, no aplicativo, não saiu. Então, aproveitando para passar essa informação para vocês, a gente vai se aprofundar nessa discussão amanhã às 4 horas, na Centenário 1. Raul. Alô, bom dia. Renato, parabéns. Achei interessantíssimo aí, depois vou dar uma lida nos papers e tudo. Eu sou Raul, sou advogado, sou ambientalista, moro em Brasília. Minha pergunta é o seguinte, pelo que eu entendi, né, basicamente, onde tem regeneração mais fácil, 72%, não é isso? Onde tem mato perto, né? Mais ou menos todo mundo sabe isso, né? Onde tem remanescente é onde tem mais fácil regeneração. Pelo que eu entendi, o que é o maior fator, mais do que degradação de solo e outros fatores aí dentro do que vocês olharam até o momento. E na minha cabeça de advogado, né, então eu fiquei pensando o seguinte, pode existir um trade-off positivo aí em restauração ativa e regeneração. Então, eventualmente, numa paisagem onde não tem
floresta nenhuma, se você fizer uma restauração ativa, passa a ter, e pode ser que isso facilite a regeneração em áreas próximas à queda. Então, minha pergunta são duas. Um, esse pressuposto é um pressuposto correto, né? Se faz sentido isso? E se vocês avaliaram a possibilidade de fazer esse planejamento da paisagem, pensando também nessa análise custo-efetiva. Às vezes, investir aqui mais intensamente num lugar pode facilitar e baratear depois o restante. Vocês fizeram isso, se é possível? Essa é a minha pergunta. Perfeito, muito obrigado, Raul. É bom porque a gente ressalta as mensagens, né? Uma coisa que é importante ressaltar sobre a floresta, isso para a Mata Atlântica, a palestra teve todo um viés florestal, né? Nos outros biomas, eu não acredito que seja a vegetação nativa que seja o fator mais importante, pode ser passado do solo, né? Então, isso é um ponto. Sim, exatamente. Todos esses mapas, eles são interativos, eles vão mudando. Conforme vai tendo regeneração natural ou restauração ativa, você vai mudando o uso da terra, né, a cobertura da terra, e isso vai mudar a probabilidade do seu redor de acontecer ou não. O que vale destacar é que, mais uma vez, eu não estou falando que a regeneração natural é a solução. Restauração ativa é extremamente importante. A única coisa que tem que ser destacada é onde entra uma e onde entra outra. A gente tem que evitar gastar o dinheiro errado. Nós não vamos fazer restauração ativa num local que tem potencial muito alto e nós não vamos deixar esperar voltar uma coisa que não vai voltar. Antes a gente não tinha esse conhecimento. A gente está avançando, são modelos, eles vão ter erros. A partir do momento que a gente consiga implementar, por exemplo, esse modelo na prática, auxiliando a tomada de decisão, monitorando, entendendo se acontece ou não, para pegar esse resultado e cada vez mais melhorar o modelo, nós vamos ter uma alocação de recursos muito mais viável. Onde que a gente tem um recurso limitado para restauração ativa, vamos colocar onde precisa, onde nós temos recurso para, temos pouco recurso e a gente precisa mais da regeneração natural, vamos deixar ela nos locais que ela tem chance de acontecer. Eu acho que é esse o pensamento. Zé Marcelo. Eu faço minhas as palavras da Giselda, é uma preocupação muito grande mesmo. Vocês se qualificaram com publicações de altíssimo impacto internacional como uma voz a influenciar fortemente políticas públicas aqui dentro do país, né? E aí eu queria pegar um ponto específico da sua apresentação, que talvez não tenha sido especificamente sobre reserva legal, mas você apresentou num dos estudos uma manipulação do cenário com e sem compensação. E, aparentemente, o impacto da compensação seria positivo do ponto de vista de biodiversidade. Isso se articula com a questão da Giselda, que se a gente puder ter um cenário altamente liberal para compensação, a gente vai criar regiões que a gente vai ter cidadãos de segunda classe do ponto de vista ambiental, né? E a gente vai ter regiões com alto nível de restauração. Queria saber como é que vocês pensaram isso, porque se a compensação ela realmente puder ocorrer de forma livre, aí a reserva legal vai se tornar um tributo federal com um impacto diluído no país todo e a gente vai ter regiões que vão ter problemas sérios locais, né? Perfeito. Eu acho que essa é uma parte muito importante. Isso aqui é um começo do que a gente conseguiu desenvolver. Eu acho que uma variável muito importante e que vai dar uma maior heterogeneidade no espaço é o impacto social da restauração. Quando você vê esses benefícios surgindo, né, aumento de emprego, aumento de renda, isso vai levar a que áreas mais pobres, né, com menos vegetação, também sejam selecionadas, né? Então, o que a gente está desenvolvendo agora, junto com o programa do PPBio, com o MMA e com o MCTI, é incorporar novas variáveis que são extremamente importantes, e isso foi discutido quando a gente circulou o Brasil dentro de cada rede para discutir quais seriam os pontos importantes a serem considerados, e esse workshop convidando especialistas de restauração. Tem milhares de variáveis que hoje a gente está tentando implementar nesse modelo. Aquele ali é o primeiro protótipo dele. E aí eu acho que vale destacar também que o que a gente fez com biodiversidade, carbono e custos foram diferentes cenários. A gente não está tomando a decisão aqui de falar, ó, esse vai ser o mapa oficial ou não. O que a gente entrega é um conjunto de mapas
explicando quais são os resultados e a pessoa que vai lidar com isso vai ver qual que é o mais apropriado. Se é só reduzir o custo, eu acredito que não. Pode ser, pode não ser todo mundo restaurar na propriedade, mas utilizar o Estado como fronteira, limitar. Quando a gente incluir água e que a gente quer incluir o fator social, né, e outros serviços ecossistêmicos, eu acho que essa priorização mais heterogênea, ela vai emergir como mais importante. Mais uma vez, isso depende de qual é o alvo que você está atingindo. Então, é muito importante ressaltar essas coisas. Isso aqui não é o mapa final, isso não é a melhor solução, e existem outros benefícios a serem explorados que a gente poderia passar o dia aqui discutindo quais são todos os benefícios que a gente deveria considerar. Que a gente tem que querer cada vez mais avançar nesse sentido. Antes, nós não tínhamos informação nenhuma. Hoje a gente já tem uma informação para subsidiar e a gente quer cada vez mais melhorar. É aquele processo de manejo adaptativo, ele nunca acaba, a gente sempre vai melhorando ele. Eu queria fazer uma complementação também, Zé, como trabalho em órgão público, né? Também vão ter as limitações dos próprios estados. Como o PRA vai ser gerido por cada estado, não é tão simples fazer compensação entre um estado e outro, administrativamente falando. Envolve convênio, envolve regras em comum, monitoramento disso também é complexo, e você vai ter quando você traz esses estudos para como os estados vão implementar, e a gente também nessa conferência vai ter algumas discussões sobre isso, também amanhã sobre os PRAs, etc., você vai ter outros mecanismos que interferem. Então, quando você senta com esses dados para falar com o estado, certamente vão ter mais limitantes do que simplesmente a compensação irrestrita, né? Próxima pergunta é do Felipe. Alô, bom dia. Gabriel Lui, do Ministério do Meio Ambiente. Gabriel. Eu queria dialogar um pouco com essas falas anteriores, e acho que até com a sua agora, Rafael, que é bastante pertinente, e aí dar um pequeno testemunho em nome do Ministério do Meio Ambiente. E aí, em primeiro lugar, Renato, sou até suspeito para falar, porque a gente está nesse exercício, né, próximo de produção desses dados, e aí acho que vale explicar um pouquinho, acho que a nossa perspectiva que dialoga exatamente com isso que o Rafael trouxe agora. Obviamente, o processo de tomada de decisão, todas as variáveis que vão ser colocadas na mesa, elas não vão vir só dos modelos que estão sendo apresentados aqui, né? Do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, os produtos que estão sendo entregues, as informações que estão sendo colocadas na mesa, obviamente enriquecem muito o processo de tomada de decisão em nível federal do nosso mandato, do que a gente pode fazer lá em Brasília. Mas várias das outras variáveis que vão ser importantes para uma eventual tomada de decisão não vão vir exatamente desse modelo, né? Posso dar um exemplo aqui recente do processo de consolidação do decreto de conversão de multas do IBAMA, né? Onde a gente teve agora um primeiro edital que priorizou a bacia do São Francisco, né? E não necessariamente os resultados que estão colocados no modelo aqui. Ainda que o modelo aqui possa, inclusive, nos ajudar a, dentro desse recorte regional, fazer priorizações locais, com base numa série de outras variáveis que vão aparecer nesse debate político. Eu acho que um passo fundamental agora, Renato, e a gente já conversou um pouco contigo sobre isso, com o Bernardo, é justamente isso que o Rafael falou, descer essa dimensão de planejamento que foi colocada aqui para o nível estadual, para o nível municipal, e entender outras variáveis que podem ser agregadas nesse debate, nesse modelo, para que a decisão represente mais os interesses locais, né? Então, eu acho que isso é, de fato, um processo. Nós, lá em Brasília, enxergamos isso como um processo. Um primeiro, acho que, subsídio de entrega a esse grande esforço de restauração em escala, né, nacional, mas não são todas as respostas que vão vir daqui, né? Então, a gente continua numa perspectiva de incentivar essa parceria, e acho que é fundamental esse espaço aqui para justamente que os estados se apropriem mais desse processo por conta exatamente do seu mandato, o mandato que foi colocado aqui, do PRA, mas também da recuperação de outras áreas, unidades de conservação, terras indígenas, até como a Marlúcia falou, a FUNAI, o ICMBio, também são fundamentais nesse debate para que as priorizações desçam para a escala local. Obrigado. Só para complementar aqui rapidinho, perfeito, né, Gabriel? E foi isso até que surgiu do CONAVEG, né, que é o conselho, a coordenação, e
que, ótimo, isso foi o que, em nível federal, foi feito para ser dos auxílios, mas os estados também querem ver isso para os estados, porque é importante. Então, a gente tem que chegar nessa parte, né, de repetir esses e melhorar com o que é a demanda de cada estado para avançar nesse compartilhamento do conhecimento. Felipe, da Embrapa. Bom dia, Renato, obrigado pela apresentação. Acho que ela cutucou um ponto daquilo de bacana que está sendo feito lá, e do outro lado, quando a gente fala em restauração ativa, né? Não é que você esteja defendendo, eu acho que é esse ponto, trazido pela Giselda, trazido pela Marlúcia, nós temos que olhar até descer no outro nível, nos mais de 4 milhões de propriedades rurais, quando a gente está falando, que vão precisar da restauração ativa, não é da restauração passiva. Porque a gente tem que perguntar para eles, olha, perto de você vai acontecer essa restauração passiva, deixa aí, mas eu não quero isso, eu quero fazer um tipo de restauração que eu preciso ganhar dinheiro dela. Então, como é que uma situação desse tipo estaria com um ganho de escala, é isso que a gente estava conversando aqui com o Ingo, né? Como é que a gente faz no ganho de escala de pessoas que estão procurando esse tipo de informação, e uma agenda desse tipo poderia ajudar? Eu acho que essa é o que eu queria continuar nessa condução. Tá? Perfeito, sensacional, porque isso traz uma outra oportunidade de como até a gente fala de a regeneração natural é custo efetiva, mais custo efetivo em comparação à restauração ativa, mas vamos parar para pensar, isso é o que a gente tem pensado e explorado, né? Quais são os benefícios que você pode ter de um plantio com fins econômicos, seja de nativa ou seja de exótica, porque 50% é permitido. Então, exatamente, nós temos um projeto que acabou de começar do IES, um GEF, conhecido como áreas privadas, onde o intuito é criar o terceiro pilar de conservação do Brasil, né, fora unidade de conservação terra indígena, as áreas privadas, né? Nem todas são um deserto verde, nem tudo é unidade de conservação, então a gente tem que entender a efetividade delas, né? Segundo as metas GEAs, a número 11 diz que 17% do território tem que estar protegido por unidade de conservação ou outras áreas que sejam efetivas para, e dentro disso a gente tem 3 componentes nesse projeto. São 2 áreas piloto, uma é no Rio de Janeiro, na APA da Bacia do São João, onde a gente pretende implementar com o projeto os pilares do Plano AVEG, criar as condições necessárias. Então, unidades demonstrativas de regeneração natural, de plantio completo com fins econômicos, as diferentes opções que eles têm. E isso agora com uma colaboração que a gente acabou de fechar com o INEA, isso eu espero que no futuro seja um exemplo ótimo. A gente tem o dinheiro do projeto para criar as condições, mas não tem o dinheiro para restaurar. Tem até chegar em auxiliar para a validação do CAR, só que a gente não tem dinheiro para restaurar. E o INEA tem dinheiro para restaurar, que vem de compensação, mas só pode restaurar. E muita gente não quer porque não conhece sobre, não sabe como funciona. Essa parceria que nós estamos fazendo é uma coisa super necessária para que a gente possa usar a APA do São João, né, ali perto do Mico-Leão Dourado, como um exemplo de ganho de escala de parcerias público-privadas. Felipe, queria também deixar, complementando o seu convite a ganhar escala no nível das pessoas, deixar a provocação e o convite para que vocês aqui presentes mandem propostas para sobre de como a gente se comunica com as pessoas. Aproveitando para dizer que a transmissão que está sendo feita dessa plenária pelo canal da Sobre, que foi criado faz 1 mês. Tem os primeiros vídeos que tem essa abordagem para uma comunicação mais efetiva com as pessoas. Proponham, como a TNC, o ISA, Embrapa, Iniciativa Verde e outros parceiros do vídeo propuseram, formas da gente se comunicar melhor com as pessoas, né? Isso vai fazer também muita diferença para os próximos anos. Deixa a provocação. Façam suas propostas de comunicação, encaminhem para que isso a gente coloque na plataforma comum da Sobre. Tá? Próxima pergunta, Severino. Então, parabéns, Renatinho, a apresentação maravilhosa, um tema extremamente complexo de se apresentar. A minha pergunta é mais uma reflexão, depois uma pergunta direta. Eu acho que esse desafio de qualificar a regeneração natural, em termos de retenção de biodiversidade e funcionalidade, é um desafio
que a gente ainda vai ter que gastar um pouco de tempo em termos de novas pesquisas para se entender, se qualificar ela melhor. Acredito também que tem um dado novo que eu acho que o grupo de Jean Paul está trabalhando muito, que é o dado de idade da floresta. Né? Você utilizar um layer de idade de floresta que você pode minimamente qualificar o que é recente e o que é uma regeneração mais avançada. E você consegue extrapolar melhor em termos de retenção, de funcionalidade, onde seria a priorização de você investir em regeneração natural. Seria uma primeira pergunta, se vocês já estão incorporando os dados de idade de floresta dentro dessas modelagens de vocês. A segunda reflexão é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai comunicar a regeneração natural. Eu fiz esse mesmo questionamento no lançamento da última coleção do Map Biomas. Né? Como a gente está em um momento político onde todos esses acordos e pledges internacionais têm que dar uma resposta, a regeneração natural virou agora a bola da vez, porque é que consegue nos dar número de entrega para esses compromissos. Isso é muito arriscado, porque áreas que têm regeneração natural recente, em termos de funcionalidade, não são tão interessantes. E outra reflexão que eu sempre faço é que custo é um dado muito cruel para você fazer uma análise de priorização. Tem que acabar com essa história que restaurar é caro. Então, por exemplo, o custo de restauração do Norte de São Francisco é 3 vezes mais caro do que da região Sudeste. Mas os benefícios da implementação desse custo e o retorno que a restauração vai nos dar, se paga tranquilamente o que a gente chama de caro. Então, essa relação custo, priorização, e você direcionar o que é mais barato para priorizar uma ação efetiva de restauração, é que eu acho que a gente tem que começar a gastar um pouco mais de tempo, né, entender que o que pode ser caro financeiramente e economicamente tem um retorno ecológico em termos de serviços ambientais altíssimo, e o que se paga. Então, eu acho que, pegando também carona para finalizar a minha fala no que o Gabriel falou, esse exercício de fazer essas análises espaciais em grandes escalas, com certeza, elas devem ser e vão ser calibradas em nível subnacional. Até porque grande parte dessas variáveis que estão nesses modelos, quando a gente vai diminuindo o zoom para o que é a realidade, o que a gente gosta de falar que é a bota no barro da restauração, isso muda completamente. Então, acho, fazendo coro aqui a todos, eu acho que um esforço grande da gente saber como comunicar, da melhor forma de comunicar isso, e repensar do que quando a gente fala que o custo da restauração em determinadas regiões é caro, a gente sempre tem que pensar aí no que elas podem nos retornar com isso. E, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Obrigado, Bio. Eu vou sintetizar aqui rapidinho para ter tempo, mas eu acho que é isso. Primeira coisa sobre regeneração natural, mais uma vez, não é a solução, mas é um caminho que auxilia para. São 3 componentes na minha cabeça muito importantes, que é ela acontecer, por quanto tempo ela persiste, qual é a qualidade dela. É isso aqui que apareceu um pouco na apresentação, na nossa modelagem, essa coisa da incerteza, a incerteza sobre os benefícios e a estrutura dela. Então, é um pouco da qualidade, né? A ocorrência dela de mapear o que aconteceu e por quanto tempo aconteceu, 20 anos, 15 anos. Isso é uma dinâmica temporal que vai influenciar nas variáveis que vão dizer se ela é mais importante ou não. E, com relação ao custo, eu acho que é isso. Eu acho que agora que a gente começou a falar mais sobre custos, né, as coisas são recentes, são novas. A gente começou a falar mais sobre custos, a gente começou a pensar mais que temos que quantificar o benefício, né? Eu acho que isso é importante, a gente precisa trabalhar melhor em conseguir quantificar e demonstrar com business case que você pode ter retornos financeiros até maiores do que as atividades que são feitas atualmente. A gente sabe vários casos desses. Agora, isso tem que ser propagado, isso aqui tem que ser mostrado como se fazer. É difícil uma pessoa, você pode falar que a restauração ativa vai render mais, só que fazer ela trocar do modelo atual, que ela sabe como fazer, para a restauração também é um pulo difícil. Então, essa capacitação de campo é muito necessária, né? Esse auxílio. Acho que é isso. Muito obrigado, Renato. A gente vai ter agora a fala do professor Britaldo. Então, agradecendo ao Renato por todas as falas. Esse foi o nosso momento de debate dessa mesa. Então, a gente vai ter agora a fala do professor Britaldo e não vai ter tempo para perguntas, em virtude do atraso, para não atrapalhar o restante da programação. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Tá? E, então, escutaremos agora o professor Britaldo Silveira Soares Filho, da UFMG.
Professor Bertaldo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Desculpa aí a correria aí, mas ficou faltando uma confirmação da minha palestra, eu só fiquei sabendo agora cedo, então eu corri aqui, graças a Deus estou aqui. Vamos compartilhar um pouco, então, da nosso trabalho a respeito do mapeamento do potencial de restauro florestal, da vegetação nativa. Cadê os slides? Estão chegando ainda? Bom, eu sou professor do Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhamos com um centro de modelagem e análise espaciais e com diversas aplicações, enfim. E uma delas é o mapeamento do potencial do restauro da vegetação nativa. Estamos trabalhando, inclusive, agora na bacia do Rio Doce. Cadê os slides? Tem que apertar aqui para passar? Não. Cadê a equipe técnica? Bom, enquanto eles organizam, então nós estamos aplicando, eu vou mostrar a metodologia, inclusive nós estamos aplicando junto com a Renova para identificar os 30 mil hectares que a Renova precisa compensar na bacia do Rio Doce. Tá? Então, bom, enfim, estamos aqui. Vamos lá. Bom, vocês sabem que nós tivemos em 2012 a reforma, a revisão do nosso Código Florestal, alguns agora chamam do ato, né? Eu gosto de chamar de Código Florestal, e houve, com certeza, grandes perdas para o meio ambiente, né, com uma grande anistia dada aos matadores ilegais do passado, mas, ao mesmo tempo, o novo Código trouxe mecanismos novos que facilitam a sua implementação. Tá? O primeiro, talvez o mais importante, é o Cadastro Ambiental Rural. Hoje nós temos no sistema, no SICAR, mais de 5 milhões, eu acredito que a última estimativa está em torno de 5,3 milhões de propriedades, em torno de 95% das propriedades do país, né, esse mapa está desatualizado. Foi um grande avanço, mas como no Brasil tudo é feito, né, sem muito planejamento, né, nós temos agora o grande desafio de validar essas informações que foram registradas, né, nesse sistema online, de uma maneira pelos próprios proprietários da terra. Né? Bom, a boa notícia é o seguinte, o passivo florestal, tanto de reserva legal como de APP, como estimado previamente, a gente, alguns anos atrás, em 2014, nós fizemos uma estimativa que o passivo total no Brasil seria em torno de 25 milhões de hectares. Hoje nós estamos achando que esse passivo vai chegar aos 40. Por quê? Porque a gente está trabalhando com novos dados, né, com novas bases cartográficas, numa resolução muito mais fina. Isso permite, sobretudo, mapear as APPs de restauro, certo? Que vão de 5 a 30 metros de largura. E se você tem uma drenagem mais detalhada, isso vai acarretar numa uma extensão muito maior de APP. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso aqui, nós estamos agora analisando o passivo, o balanço do código, usando os dados do CAR por propriedade rural, e, embora tenha uma boa compatibilidade espacial com estimativas prévias, você tem um aumento substancial aí do passivo, porque você está trabalhando com áreas menores, né, e você está analisando propriedade por propriedade. O grande desafio ainda é ter bases cartográficas adequadas para esse balanço a nível da propriedade rural. Hoje, as melhores bases que nós temos no Brasil estão na escala 1 para 50 mil, ainda não são adequadas, mas são adequadas para estimativas regionais, por exemplo, na escala de município. Ou seja, mesmo que você calcule na escala da propriedade, você tem que diluir isso aí para diminuir as incertezas. Tá? Bom, outros instrumentos importantes, né, embora ainda não regulamentado, nós temos aí o mercado potencial de certificados de reservas, o CRA, né, Certificado de Reserva Ambiental. Tá?
E a gente fez uma estimativa e vimos que apenas alguns estados você tem realmente uma demanda de compradores, né? Sobretudo São Paulo, Mato Grosso, né? São os estados principais. Na maioria dos outros estados, você tem muito mais oferta potencial do que demanda para a compra de CRA. Então, nós pensamos, inclusive, utilizar essa plataforma do SICAR, né, do CAR e mais a proposta do mercado de CRA, para desenvolver um mecanismo de pagamento de serviços ambientais. O Brasil hoje tem já vários projetos pilotos. O que falta? Falta uma plataforma comum, uma plataforma nacional, para que você possa fazer os negócios. E como o CRA é um título, né, que você vai negociar no mercado, ele é muito interessante. Ele serve como uma moeda para pagamento de serviços ambientais, né? E o CRA, inclusive, pode ser obtido em áreas em regeneração, que é interessante também, valorizando o esforço do restauro ambiental. Nós temos, então, né, um grande desafio aí para cumprir para cumprir a lei, né? Nós temos que restaurar aí, em Minas Gerais, esse número já está ultrapassado, eu acho que são hoje em torno dos 4 milhões de hectares, como demandada a lei, né? O Brasil, inclusive, tem na sua meta de mitigação das mudanças climáticas, ou pelo menos tinha, né? Vamos ver agora no novo governo, a recuperação de 12 milhões de hectares, né? Então, como fazer isso? Como fazer isso ao menor custo, né? Nós sabemos que o custo do restauro vem caindo, graças ao avanço da própria ciência, né? Cadê o Ricardo Rodrigues? Está aí? Não veio? Ele teve até agora um Globo Repórter, né, mostrando novas técnicas, até aprendi, achei muito interessante o uso do feijão guandu, né, que eu não conhecia. Enfim, então esses dados aqui foram publicados em 2017, obviamente já estão ultrapassados. Eu acredito que esses números aqui vocês vão falar, pode fazer mais barato, pode, mas continua caro. Bom, o que é importante é o seguinte: primeiro, a gente tem não só uma técnica, a gente tem várias técnicas, né? Na verdade, você sabe muito mais do que eu. Isso vai depender da resiliência do ecossistema, né? E também do contexto do uso da terra. Se você tem uma área que já foi muito intensamente utilizada, está degradada, ou seja, o restauro passivo não vai funcionar. Você vai precisar de entrar com técnicas assistidas, certo? Então, depende. Então, é importante mapear esse estado da paisagem, tá? A gente está falando agora de mapeamentos regionais, né? Para depois focar no local, para saber quais áreas são potenciais e quais áreas necessitam de um determinado esforço maior ou menor de intervenção no restauro ambiental, florestal. Tá? Então, aí tem desde as técnicas, a mais simples, que é o isolamento, tá? A mais cara, que é a plantação de mudas, né? E tem todas as intervenções, como controle de fogo, formiga, técnicas de nucleação, combate às espécies invasivas, e o custo aí, ele sai do custo do cercamento até um custo aí maior que quando você precisa, de fato, plantar tudo. Bom, o que a gente tem feito? Então, a gente tem usado a melhor base de dados cartográficos do Brasil. Nós somos agora, esse estudo é focado em Minas Gerais, né? E nós refinamos agora o estudo para a bacia do Rio Doce, no qual você entra aí com o uso da terra, o uso pretérito da terra, inclusive a gente coloca o preço da terra, porque é importante também contabilizar o custo de oportunidade, quer dizer, é aquele custo que o proprietário está deixando de ganhar caso ele estivesse utilizando para um fim agrícola. Entramos aí com os elementos, com as feições do relevo, né, declividade, feições morfológicas que são importantes, a orientação da vertente, tudo isso influencia a distância aos fragmentos, né, enfim. E aí calculamos a favorabilidade. Então, em vermelho, que são as áreas mais favoráveis ao restauro, à regeneração natural, certo? E as áreas em azul são áreas que precisam de mais esforços. Com isso, a gente, dividindo aqui em praticamente duas técnicas, né, que é o passivo, a técnica de restauro passivo, a técnica de restauro passivo com assistido,
que aí envolve um custo maior, nós conseguimos aí resolver praticamente mais de 80% do passivo ambiental em Minas Gerais, né? Minas Gerais, enfim, sobretudo porque Minas Gerais tem um relevo montanhoso, colinoso, né? E muitas dessas áreas já estão sendo abandonadas pela agricultura, ou seja, a vegetação está se expandindo devido a elas não serem mais adequadas à agricultura, ao agronegócio. Bom, e aí você consegue, inclusive, fazer a curva de abatimento, mostrando aqui que isso aqui é o passivo, a recuperação através da regeneração natural, você tem maior potencial, menor custo, até o plantio total, né? O custo aí sobe praticamente exponencialmente. Então você consegue calcular aqui a área para cada método, o custo dos proprietários privados e também, importante, o custo do governo, dos órgãos públicos, que você tem que fomentar através de viveiros, você tem que monitorar, você tem que verificar. Então, esse custo não é barato, e não é só para o proprietário da terra, mas também para as instituições públicas, certo? E mais o custo de oportunidade. Mais uma coisa interessante, agora falando em serviços ecossistêmicos, você pode, inclusive, calcular o custo de abatimento, né, mostrando aqui que, praticamente, se houvesse um mercado que remunerasse o sequestro do CO2, com $5 por CO2, você conseguiria, abater, né, e, com isso, viabilizar grandes áreas de restauro natural. Bom, só para finalizar, então, também é importante, para fins de planejamento regional, você também relacionar quais áreas seriam mais prioritárias, tendo em vista a possibilidade dessas áreas restauradas prover serviços ecossistêmicos, serviços ambientais. Então, no nosso estudo também, a gente prioriza algumas áreas, vocês estão vendo aqui, sobretudo aqui nas áreas da Mantiqueira, aqui ao longo da vertente leste da Serra do Espinhaço, e mais ao norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha. Bom, é uma palestra rápida, eu acho que eu ainda estou com tempo, estou com 1 minuto ainda para falar, 2 minutos. Bom, então é importante dizer o seguinte, hoje, só para finalizar, esses modelos espaciais, territoriais, eles são alimentados primeiro com dados de pesquisa de campo. Então, toda essa análise é baseada em dados de literatura, de experimentos de campo. São pessoas que nem vocês que estão lá fazendo o restauro, medindo, calculando os custos, né? E o que a gente faz é buscar integrar esse conhecimento e colocar esse conhecimento na escala do território, né, para identificar áreas, né, que seriam mais favoráveis e que poderiam ser restauradas com menor custo. Então, o potencial de restauro natural em Minas Gerais, eu sei que inclusive eu faço, né, a gente tem uma pequena propriedade que eu cerquei, já está há uns 15 anos, já virou quase um cerrado arbóreo, né, é grande, né, e inclusive vai além da nossa meta, da meta estipulada pela lei do restauro do passivo ambiental. Então existe um grande mercado aí, inclusive voltado aí, sobretudo para os pagamentos de serviços ambientais. Nós precisamos recuperar, né, tem o caso agora da bacia do Rio Doce, mas outras bacias também, como o Rio das Velhas, que fornece água para Minas Gerais, essa bacia precisa ser recuperada. O custo de oportunidade é muito pequeno nessas áreas, porque essas áreas, no máximo, têm uma pecuária extensiva de baixa produtividade. Então, mas é necessário fomentar isso através de algum mecanismo financeiro. O mercado de cotas de reservas ambientais pode facilitar esse processo, criando uma plataforma nacional de transação, né? Inclusive ela é colocada, é um título que você coloca no mercado. E é importante ressaltar que, para fazer essas análises, né, hoje a gente está vivendo o que a gente chama do Big Data. Então, a gente tem
né, dados, né, um oceano de dados sobre a Terra. Então, precisamos de ferramentas para o desenvolvimento dessas análises. No nosso laboratório, aqui na UFMG, desenvolvemos um software de modelagem ambiental, que é o Dinâmica GO, que é utilizado para desenvolvimento da maioria desses modelos. Quem tiver interesse depois, dá uma olhada no nosso site, pode baixar o modelo, você vai ver, existem inúmeras aplicações ambientais, e uma delas é o mapeamento do potencial de restauro ambiental. Tá? Obrigado, fico agora à disposição para perguntas. Muito obrigado, Britado, pela fala, pela sua palestra. Realmente um trabalho que tem muitas aplicações, né? Vocês anotaram o e-mail do professor Britaldo. Por favor, encaminhem as perguntas diretamente para ele. Acho que o professor vai estar disponível agora no café também, né, para essa interação. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que a gente fez o que o Ingo propôs na abertura, né? A gente divergiu, e eu acho que o momento pede isso, divergir o máximo possível internamente e convergir o máximo possível na hora de transmitir as nossas mensagens para a sociedade e para o público mais amplo, né? Que continuemos fazendo isso nas próximas etapas do evento. Muito obrigado pela presença de vocês, e temos um recado breve do Ingo. Obrigado, Rafael. Obrigado, professor Britaldo. Obrigado, Renatinho, também pela fala. Gente, agora a gente vai para o café, mas só um recadinho, houve uma pequena alteração no simpósio de sementes. A sessão que seria de legislação, agora na sequência, passou para as 16 horas, e a de tecnologia vai ser ministrada agora. Houve só essa inversão da mesa 1 com a mesa 3 do simpósio de sementes, que vai ser lá no Tiradentes. Tá? Então agora a gente vai para o café, 10h15, estejam nas salas de interesse de vocês. Aqui vai dividir Centenário 1, 2 e 3, e lá embaixo a Tiradentes 1 e 2, tá bom? Obrigado, gente.